Bem, esta palestra se intitula Advertência Final para a Terra, porque é basicamente disso que ela trata. É o capítulo 14 do livro de Apocalipse que nos conta que mensagem final é esta para um mundo que está enlouquecendo. Apocalipse 14. Eu olhei, e eis um cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele 144.000, que tem o nome do Pai escrito em suas frontes. Agora, nós já falamos sobre os 144.000 antes, por isso não vou entrar em muitos detalhes. Mas eles têm o caráter de Deus impresso em sua mente. O nome do Pai escrito em suas frontes. E eu ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E eu ouvi a voz daqueles que tocavam harpa. E eles cantavam como se fosse um novo cântico diante do trono. Este novo cântico é uma canção de redenção. É uma canção de libertação. É algo que você não pode compreender, a menos que você tenha passado por uma experiência de conversão ou de libertação. Então essa será uma canção cantada com entusiasmo e que será uma parte essencial da redenção. E diante das 4 bestas e dos anciãos. Nós também já discutimos sobre isso, os querubins cobridores e os 24 anciãos. E nenhum homem podia aprender aquele cântico, somente os 144.000 que foram redimidos da terra. Obviamente, você não pode viver a experiência de outra pessoa. Você não pode dar a outra pessoa algo que você mesmo não experimentou. Havia 10 virgens no final. Cada uma delas adormeceu. Todas tinham óleo. Todas tinham a medida do Espírito Santo. E então chegou o noivo. Elas todas acordaram. Mas somente metade delas tinham óleo bastante para entrar na festa nupcial. As outras não tinham óleo suficiente. E então elas pediram às que tinham que lhes dessem um pouco do óleo. E elas responderam: nós não podemos lhes dar o nosso óleo. E algumas pessoas dizem que isso é egoísmo. Por que elas não deram um pouco do seu óleo para as outras? O que isso significa? Bem, você não pode partilhar uma experiência. Você não pode dizer: bem, aqui está um pedaço da minha experiência. Deixe-me derramá-lo na sua lâmpada. Você tem que ter a sua própria experiência com Jesus Cristo. Portanto, todos precisamos de óleo. Todos precisamos desta experiência. Somente se você passa por essa experiência, você pode cantar o cântico. É o único jeito de aprender aquela música. Você precisa de experiência. E aí estão aqueles que não se contaminaram com mulher. Esta declaração sempre me deixa triste, porque eu tinha um amigo que deixou a esposa por causa dessa declaração na Bíblia. Dá para acreditar como as pessoas pensam? Literalmente deixou a esposa por causa desta declaração da Bíblia. E eu disse para ele: você sabe, eu acho que você tem uma compreensão equivocada do significado de mulher na Bíblia. Isso nada tem que ver com o contato físico entre homem e mulher. Isto é algo que se aplica à falsa adoração. Aí estão aqueles que não se contaminaram com sistemas apóstatas de adoração. Mas não, ele não se convenceu. Ele acreditava que era não se contaminar literalmente com mulher. Então eu fiz a ele mais uma pergunta. Você esteve casado todos estes anos. Não é tarde para você tomar essa decisão, se você crê nisso? Mas, tanto quanto eu saiba, ele abandonou mesmo a esposa. Mas, de qualquer forma, não é isso que o texto está dizendo. Ele significa: aqueles que não se contaminaram com igrejas apóstatas, pois eles são virgens. Eles estão com Cristo. Esses são aqueles que seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Estes são os redimidos de entre os homens, as primícias para Deus e para o Cordeiro. E em sua boca não se achou dolo, pois eles não tinham defeitos diante do trono de Deus. Por quê? Porque eles têm justiça perfeita? De fato, eles têm, mas não é a sua justiça própria.
é justiça imputada, é a justiça transmitida. Vocês sabem que nenhum de nós é virgem. Nenhum de nós é virgem. Mas em Cristo nós nos tornamos virgens, porque nele o perdão é tão absoluto que você deixa de ter pecado. É como se você nunca tivesse pecado antes. É como se você fosse virgem aos seus olhos. E esta é uma bênção maravilhosa. E não havia dolo em sua boca. E quando eu penso em mim mesmo, eu me pergunto, será que eu me qualifico? De fato, a minha boca é como se fosse um esgoto. E aqui está escrito que não havia dolo em sua boca. Será que Deus tem a capacidade de nos limpar dessa forma? Sim, Ele pode fazer isso, Ele pode. Porque eles ficaram sem defeito diante do trono. Por quê? Porque Cristo é um cordeiro sem defeito, e é Ele que fica no meu lugar. Isaías 48 diz, ouvi isto, ó casa de Jacó, que sois chamados pelo nome de Israel. Israel, aqueles que lutaram com Deus e prevaleceram, que disseram, eu não te deixarei ir, a menos que me abençoes. Não desistam, continuem firmes, e pela fé aceitem que de fato é isso que vai acontecer. E saíram das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor, e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade, não em justiça, pois eles se chamam de cidade santa, e eles se colocam sobre o Deus de Israel. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Eu declarei as coisas antigas desde o início. Elas saíram da minha boca, eu as mostrei. Eu fiz isso de modo repentino, e elas passaram a acontecer. Assim, algumas pessoas dizem que pertencem ao Senhor, que são do Senhor, mas, de fato, elas estão confiando em um sistema, em vez de confiar em Deus. Não há valor em se confiar num sistema. Um sistema não pode salvá-lo. Uma igreja não pode salvá-lo. Isso não significa que a igreja não possa ser uma irmandade do povo de Deus. Mas a igreja não pode salvá-lo. Somente Jesus pode salvar você. Então é nele que temos que confiar. Naquele que declarou as coisas antigas desde o início. Elas saíram de sua boca e ele as mostrou. Ele fez isso de forma repentina e elas aconteceram. Então, pode-se testar a Deus recorrendo-se às profecias. Porque eu sabia que tu eras obstinado. Eu sabia que eras de dura cerviz, que a tua fronte era de bronze. E desde o início eu te declarei isso. Antes que acontecesse, eu te mostrei, para que tu não pudesses dizer, foi o meu ídolo que fez isso, foi a minha imagem de escultura, a minha imagem fundida que ordenou essas coisas. Isso não é fantástico? Então, para que serve a profecia? Para nos lembrar que Deus está no controle. Para nos lembrar que Ele tem o destino da humanidade em suas mãos. E que Ele nos conta antes de acontecer, para que nós possamos crer nessas coisas. Da mesma forma, todas essas profecias de que falamos, será que elas podem nos salvar? Não, mas o que elas podem fazer é nos ensinar que Deus, afinal de contas, é digno de nossa adoração. Isso é tudo o que a profecia pode fazer. Ela não pode salvá-lo. Tu ouviste e viste todas estas coisas. Eu não as declarei a ti? Eu te mostrei coisas novas de tempos em tempos. Coisas ocultas, mas tu não as reconheceste. Elas foram criadas agora, e não desde o início, mesmo antes do dia em que tu não deste ouvidos a elas, para que tu não dissesses, eis que eu sabia de tudo. Isso é típico da humanidade. Nós imaginamos que nós podemos declarar todas as coisas e explicá-las racionalmente, mas este não é o mundo racional. Será que na minha própria vida eu posso chegar a um ponto e dizer, isso não é racional? Eu não posso lidar com isso? Deve haver alguma outra coisa. E então descobrir que Deus predisse todos os eventos da história antes do tempo, para que eu pudesse crer que Ele existe. Isso é realmente algo importante. Voltando ao texto, tu não lhe deste ouvido, tu não as reconheceste, sim, desde aquele tempo em que teu ouvido não estava aberto, porque eu sabia que tu serias um trapaceiro e que serias chamado de transgressor desde o ventre. Isso é tudo o que somos, tudo o que somos. E por amor ao meu nome, eu conterei a minha ira, e para o meu louvor,
eu te pouparei, eu não te destruirei. Eis que eu te tenho purificado, mas não com prata. Eu escolhi a fornalha da aflição. E não é interessante que, geralmente, as pessoas dizem que o cristianismo é uma muleta? Vocês já ouviram isso? Eu digo, uau, o cristianismo é uma muleta. Você vem à igreja e você se torna cristão e aí você ganha uma muleta. Divirta-se. Divirta-se com aquela muleta. Mas eu lhes digo, o cristianismo não é uma muleta. É uma fornalha de aflição. E é doloroso às vezes. Por quê? Porque nós temos que mudar. Tudo tem que ver com a construção do caráter. Nós temos que desenvolver um novo caráter em Jesus Cristo. Vocês sabem, os psicólogos, se os jovens procuram um psicólogo, eles dizem, vocês não são compatíveis. Vocês são diferentes demais. Vocês têm que ser iguais. Vocês têm que ter os mesmos interesses, o mesmo isto, o mesmo aquilo e aquilo outro. E nós passamos a ser governados por essas coisas. Mas o que é que Deus faz? Ele faz com que os opostos se atraem. Já notaram isso? Ele sempre cria a pior situação. É isso que ele faz. Mesmo se ele está escolhendo evangelistas, por exemplo, ele vai colocar um Martinho Lutero, que é fogo e enxofre, junto com um Melanchthon, que é humilde e gentil. Eu tenho um bom amigo, o nome dele é François Duplessis. É um homem baixinho assim, mas como eu gosto daquele baixinho. Ele é absolutamente o meu oposto. Ele sempre diz, Walter, você os derruba e eu recolho os cacos. Ele é muito legal. Ele pode fazer isso. Ele pode colocar bálsamo na vida das pessoas. Ele me diz, você fique debaixo do holofote e eu vou colocar o meu avental e eu vou sair fazendo curativos e colocando bálsamo. E vocês sabem, é assim que funciona. Porque Deus coloca opostos juntos. Agora, esse fogo de aflição, quem é que pode mudar de fato o seu caráter a não ser alguém com quem você se importe? Já notaram isso? Se eu vou trabalhar e lá eu tenho um colega e esse colega fica me amolando, eu digo para ele, tchau, e eu vou para casa. Isso não me incomoda. Mas e se a minha esposa ficar me amolando? Eu não posso dizer tchau. Então alguém tem que ceder, certo? E é por isso que os homens normalmente têm um caráter bombástico. Embora os tempos estejam mudando, e as coisas estão mudando muito ultimamente, não obstante, quem é que pode mudar você? Deus usa as pessoas para mudá-lo, e Ele usa aquelas pessoas que estão perto de você para transformá-lo. O fogo da aflição serve para mostrar a você o caráter que você tem. E ninguém pode mostrar o seu caráter mais do que alguém que está perto de você. Porque se você for rude com uma pessoa e essa pessoa não se importar com você, se ela não se relacionar com você, essa pessoa vai ignorar você e vai embora para sempre. Mas se você for rude com a sua esposa, o que vai acontecer? Ela pode brigar com você, ela pode fazer isso, mas ela também pode ficar quietinha e simplesmente deixar uma lágrima cair. E essa lágrima pode ser pior para você. É isso que de fato atinge o seu coração e come você por dentro. Entra no seu caráter e é melhor então começar a mudar. Você não pode continuar sendo o que era. Você tem que amolecer. Você tem que ser mais gentil. Você tem que se tornar assim. Então Deus usa as pessoas a quem você ama para ajudá-lo a mudar. Não importa quão doloroso isso seja. E Ele diz, trabalhe nisso. E Ele pega duas pessoas e Ele as coloca juntas no fogo da aflição. E a mesma coisa acontece na igreja. Por acaso você pensou alguma vez na vida que a igreja seria um mar de rosas? São irmãos e irmãs completamente diferentes. Sim, você tem tudo quanto é tipo de peixe na rede. Mas eu lhes digo, esses peixes são peixes sérios. Alguns desses peixes têm espinhos. Alguns desses animais da nossa arca são, de fato, bastante espinhosos. O rinoceronte pode lhe dar uma trombada e você pode ficar com um roxo na perna por 6 semanas. E esta é uma daquelas situações das quais você não pode fugir. Eu tinha um conhecido que já morreu, era um homem velho. Era a pessoa mais miserável que eu conheci. Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Ele era péssimo. Ele foi a pior coisa que aconteceu para mim. Ele gritava comigo e ele tentava destruir tudo que eu estava construindo.
Ele me deixava louco. Às vezes eu pensava que, de alguma forma, eu conseguiria transformá-lo. Mas, como ele era muito mais velho do que eu tinha que ser respeitoso. E durante todos esses anos, esse homem ficou na minha vida. E um dia, ele ficou completamente maluco. Ele abandonou tudo o que ele tinha e ele foi viver com uma prostituta. Deixou a esposa, fez tudo errado. E então, há 4 semanas, ele estava morrendo no hospital. E me ligaram e me pediram para ir ali. E eu fiquei sentado ao lado da cama dele. E ali estava ele, morrendo. Eles já tinham amputado vários de seus membros porque ele era diabético. Só lhe restava uma perna. E eu me sentei ali, eu olhei para ele e eu pensei, uau, esse homem é maluco. E ele ainda era maluco ali naquela cama, no leito de morte. O que eu posso falar com este homem? E eu lhe disse, sabe de uma coisa? Você é a pior pessoa que eu já conheci. Você era tão rude comigo que às vezes eu fui grosseiro com você. Sabe? Nós dois somos 2 pedras no leito de um rio e nós ficamos batendo uma na outra. Você, de fato, foi a pior pessoa que eu já conheci. Você. E você quer me dizer que você vai morrer e que isso não serviu para nada? Que toda essa dor pela qual nós passamos não serviu para nada? Eu quero que essa dor valha a pena. Eu quero que você vá para o céu. Foi assim que eu falei com ele. Eu nunca tinha falado para alguém que estivesse no leito de morte dessa forma. Nunca. E ele ficou pensando, e então ele me disse, sim, mas é tarde demais. E eu perguntei, por que é tarde demais? E ele me respondeu, eu baguncei a minha vida, não há como consertá-la. E eu lhe respondi, bem-vindo ao clube. Nós todos bagunçamos a nossa vida e não podemos consertá-la. Então, por que você não entrega esse fracasso de vida que você teve a Jesus Cristo? Por que você não deixa que Ele acerte o seu fracasso? E ele me disse, mas como eu posso voltar e consertar? Eu deixei minha esposa, eu estou vendo com a prostituta, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E eu disse, o que você vai fazer? Você acha que você vai se levantar? Você sabe que você só tem uma perna. Você não vai consertar nada. Entregue o seu fracasso ao Senhor também. E ele me disse, volte amanhã. E eu voltei no dia seguinte. E nós conversamos e foi tão agradável. As lágrimas começaram a cair dos seus olhos. E ele entregou a vida ao Senhor e tudo mudou. Ele conhecia a verdade. Ele me disse, é que eu odeio quando um grupo pensa que eles têm a verdade. Eu odeio quando eles pensam que só eles têm a verdade. Que direito eles têm de ter a verdade? E isso é verdade, vocês sabem. Muitas pessoas dizem, bem, vocês adventistas do 7º dia pensam que são os melhores. Vocês são uns desgraçados. Mas e os outros? O que os outros são? Bem, se você pensar bem sobre isso, não é uma doutrina tão complicada. Não é uma doutrina complicada de modo algum. É o amor a Jesus pelo que Ele fez por você. Dele honra e glória. Seja obediente. Não é lógico guardar os mandamentos de Deus? Sim, é lógico. Então qual é o seu problema? Aí está, obediência e fé em seus méritos. É isso o que o Evangelho é numa casca de nós. O que há de errado com isso? Você vai ficar satisfeito com um evangelho adulterado? Com mandamentos adulterados? Com denominações que dão 10% de desconto? Você tem que obedecer 9 e 1 a gente deixa de graça? E ele começou a pensar e ele tomou uma decisão. E ele morreu em paz. E vocês sabem, eu tive o privilégio de fazer o sermão no seu funeral. E todos estavam lá. A família dele estava lá. A esposa dele estava lá. A namorada dele estava lá. Eles estavam todos juntos e eles se abraçavam. Será isso possível? Sim, este é o fogo da aflição. Então o Senhor nos coloca em situações em que entramos em contato com aqueles que amamos. Nós podemos fugir disso ou nós podemos aceitá-lo? É a nossa escolha. E se enfrentamos lágrimas e dor, então nós podemos dizer, o problema está comigo.
E uma vez que nós percebemos que o problema está conosco, então Deus pode nos libertar. Pelo meu próprio bem, eu preciso fazer isso. Pelo amor do meu nome, eu o farei. Pois como pode o meu nome ser poluído? A minha glória não há de ser dada a outro. Ouvi-me, ó Jacó e Israel, meus chamados. Eu sou o primeiro e eu sou o último. A minha mão estabeleceu as fundações da terra. A minha destra esticou os céus. E quando eu os chamo, eles se ajuntam. Precisamos então reconhecer a Deus. Todos vós, reuni-vos e ouvi. Quem dentre eles declarou estas coisas? O Senhor o amou. Ele realizará o seu beneplácito em Babilônia. O seu braço pesará sobre os caldeus. Agora ele está comparando aqueles que estabeleceram seus próprios padrões, que têm sua própria religião, que não precisam de Deus. É isso que os caldeus representam. Babilônia, outro portal para Deus. E o texto continua. Sim, eu falei estas coisas. Sim, eu o chamei. Eu o trouxe, e o seu caminho prosperará. Aproximai-vos de mim, achegai-vos a mim. Ouvi, eu não disse segredos desde o início. Desde que há tempo, eu sou. E agora o Senhor Deus e o seu Espírito me enviaram. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina a prosperar, que te guia pelo caminho em que tu deves ir. Então, amigos, se Deus sabe melhor, por que não segui-lo? E o texto de Isaías diz, quisera que deste ouvido aos meus mandamentos. Percebem? Todo o evangelho se encontra aqui nesta passagem. Então, a tua paz seria como a de um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Os mandamentos de Deus são uma expressão do seu amor. Tua semente teria sido como a areia, e a tua descendência como os pedregulhos. Teu nome não deveria ter sido destruído diante de mim. Saí de Babilônia, fugi dos caldeus. Declarai com voz de cântico, anunciai estas coisas, pronunciai-as até os termos da terra. Dizei, o Senhor redimiu o seu servo Jacó. Vocês percebem o evangelho aí? Significa ficar longe daqueles que dizem, sou eu que posso, sou eu que chego a Deus pelas minhas obras. Qualquer que seja o sistema, se ele não reconhecer que foi o Senhor que fez isso, que ele te redimiu, você não está na religião certa. Este sim é o evangelho. E Deus diz, quisera que desseis ouvidos aos meus mandamentos. Então a tua paz seria como um rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Não é uma doutrina complicada, é uma doutrina simples. Nós é que complicamos tudo. Então, qual é a advertência final ao mundo? Ela está encapsulada nas mensagens dos 3 anjos. E nós a encontramos no livro de Apocalipse, logo após os versos que nós já lemos. A mensagem do primeiro anjo, sobre o que ela fala? Bem, vamos ler. E eu vi outro anjo, isto é, um mensageiro, voar no meio do céu, espalhando a sua luz por todo o mundo, tendo o evangelho eterno para anunciar àqueles que habitam na terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com alta voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, de novo, em Apocalipse 4, 6 a 7, você tem o selo de Deus. Então, a primeira mensagem angélica diz, nós estamos vivendo na época do juízo. Prestem atenção à palavra, adorem a Deus, adorem a Deus, adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E o que eu preciso fazer para dizer ao mundo que eu reconheço como tal? É simples. Guardar o sábado. Por quê? Porque esse é o âmago do mandamento do sábado. Em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e o que está neles. Portanto, ele ordenou que guardássemos o sábado. Em Deuteronômio 5 está escrito, vós fostes escravos no Egito, e o Senhor vos tirou com a mão poderosa e com o braço estendido. Portanto, o Senhor vos ordenou que guardasseis o sábado como dia santo. O sábado é um sinal da criação. O sábado é um sinal da redenção. Ele nos tirou da terra do pecado e ele nos trouxe até a fonte da sua graça.
E assim como fomos criados por Ele, somos redimidos por Ele. Se você observar o sistema judaico, havia 7 festivais anuais, de tipo e antítipo. Havia a Páscoa, em 14 de Nisan, e isso representava a crucifixão, porque o cordeiro era morto e o sangue era colocado nos umbrais. E é por isso que nós temos que colocar o sangue do cordeiro nos umbrais do nosso coração. E então o anjo do Senhor, que vai trazer o juízo, passará a largo. Então, se nós aceitamos a nossa Páscoa, que foi um sacrifício por nós, nós reconhecemos a crucifixão, o cordeiro que morreu em nosso lugar. O segundo festival judaico era a festa dos pães asmos. Notem que ela acontecia no dia seguinte, 15 de Nisan. Os pães asmos, pães sem fermento, o que será que eles representam? O corpo de Jesus Cristo. Jesus Cristo na sepultura. Ele foi crucificado por nós, ele morreu por nós. E ele descansou na tumba no 7º dia. Então, no dia seguinte, Nisan 16, acontecia a festa das primícias, que representa a ressurreição. Jesus, as primícias. Foi ele que ressuscitou dos mortos. As tumbas se abriram e as pessoas saíram de suas sepulturas, diz a Bíblia. E quando ele subiu ao céu, ele levou cativos consigo. Esta é a ressurreição. Então, em suas festas anuais, os judeus estavam prevendo o maior evento que viria na história. A crucifixão, a sepultura, a ressurreição eram celebradas nessas festas. Então, eles tinham o Festival das Semanas, que acontecia no dia 6 de Sivan. E esse festival comemorava o mesmo período, depois da Páscoa, antes que a lei fosse promulgada. E então vinha o Pentecostes, que tipificava a entrega da lei como tipo, e o derramamento do Espírito. A pregação da mensagem era parte dessa festa anual. Um tipo de Pentecoste. E então havia 3 outras festas. A festa das trombetas, em 1º de Tishri, que anunciava o juízo, o movimento do segundo advento. Uma trombeta que soava dizendo, um grande evento vai acontecer. As trombetas soavam antes do juízo. Elas anunciavam o juízo. E o movimento do segundo advento dizia, a hora do seu juízo chegou. Vinda é a hora do seu juízo. E o movimento do segundo advento dizia, vinda é a hora do seu juízo. Então havia o dia da expiação, 10 de Tishri. Este é o juízo pré-advento. Obviamente Deus está julgando, porque quando ele vier, a sua recompensa está com ele, não é verdade? Então ele vem com a sua recompensa, então obviamente está tudo decidido, pré-julgado. Então o julgamento está ocorrendo no céu neste mesmo momento. Então era o dia da expiação, e ele representava este período, quando o sumo sacerdote entrava no Santíssimo, e quando ele saía dali, os pecados eram, em tipo, transferidos para o bode, que era levado para o deserto. Notem que o bode não morria. Ele não podia ser o portador do pecado e ser o substituto. Ele era levado e os pecados que tinham sido confessados eram removidos do santuário e eternamente apagados, como se jamais tivessem existido. E a última festa era a festa dos tabernáculos, 15 de Tishri. Eles construíam tendas para si mesmos e eles celebravam em grande alegria. Era uma espécie de volta ao lar, o segundo advento. Então, as festas anuais dos judeus representam a história do Evangelho. O dia da expiação é a purificação anual do santuário terrestre. Então, o sumo sacerdote entrava com sangue e ele oficiava no Santíssimo. E ele fazia expiação por todo o santuário. Ao sair, purificava o santuário do registro de pecado. Então, o dia da expiação era o dia do juízo. O juízo tinha vindo.
O sumo sacerdote pegava o sangue, ele entrava no Santíssimo, ele aspergia o sangue e ele fazia expiação pelo santuário e pelas impurezas do povo. Agora, qual era o padrão do julgamento? Tiago nos diz, Tiago 1:25. Mas quem quer que olhe para a perfeita lei da liberdade e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas um praticante da obra, este homem será abençoado em suas ações. Tiago 2:15. Falai e assim procedei, como aqueles que serão julgados pela lei da liberdade. É um nome maravilhoso, lei da liberdade. A lei liberta você. Ela não é uma lei de escravidão. Se todas as pessoas guardassem a lei neste planeta, não seriam todas elas livres? Sim ou não? Claro que sim. Há lógica nisso. A sua paz seria como um rio e a sua justiça seria como o mar, se todos guardassem a lei. O que é pecado? Quem quer que comete pecado, transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3:4. É isso que é pecado. Se você quer ter uma relação de obediência, você tem que guardar a lei de Deus. Onde não há lei, não há transgressão. Romanos 4:15. Então deve haver uma lei desde o início, sim ou não? De outro modo, não teria havido transgressão. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o que diz o verso que vem depois deste? Mas o dom de Deus é a vida eterna, não é isso? Através da sua justiça. Então aí está todo o Evangelho. Salário do pecado, morte. Dom de Deus, vida eterna em Cristo Jesus. Agora, salário é uma coisa que você recebe pelo que você fez, não é verdade? Então, se você escolher quebrar a lei de Deus, a consequência é a morte. A solução para isso, já que todos nós agimos assim, é a salvação pela fé através da graça. Não é verdade? Nós todos somos salvos pela graça. Será então que nós devemos eliminar este verso aqui que diz que nós não deveríamos pecar? O pecado nos separa de Deus. Em Isaías 59:2 está escrito: mas vossas iniquidades vos separaram de Deus. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 6:23. Aí está o verso todo. Este é o Evangelho eterno. O pecado mata. Cristo dá vida. Então, vamos aceitar a vida em Cristo e parar de pecar. Será que isso é bíblico? O que Jesus disse para a mulher que foi pega em adultério? Sim, exatamente. E quando ele disse, onde estão os seus acusadores, o que ela respondeu? Eu não sei, Senhor, todos eles se foram. E ele disse, eu tampouco te condeno. Isso é graça. Vai e não peques mais. O que é isto? Obediência. Aí está o Evangelho eterno. Mas hoje, o mundo modificou o Evangelho eterno. Eles sempre tiram alguma coisa dele, deixam um braço ou uma perna de fora. Mas agora vocês têm a história inteira. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis sob a lei, mas sob a graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos sob a lei, mas sob a graça? De modo algum. Romanos 6:14-15. Será que a lei é abolida porque estamos sob a graça? Podemos então quebrar a lei porque estamos sob a graça? Não. Lembram-se daquela citação das igrejas carismáticas que eu li, em que eu disse que se você guardar a lei de Deus, você não tem o Espírito Santo? Uau, que tipo de evangelho é este que o mundo está ensinando? Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada à sua vista, pois pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos 3:19-20. Então, eu não sou salvo pelas minhas boas obras. Eu sou salvo porque eu tenho um Salvador. Esta é a única razão pela qual eu sou salvo. Mas o Senhor me diz o que é certo e errado. E, portanto, eu sei o que é certo e errado. E eu posso distinguir entre eles. Anulamos, pois, a lei pela fé? De modo algum. Antes, confirmamos a lei.
Romanos 3:31. Então, em outras palavras, nós deveríamos ser praticantes da lei, não para nos salvar, mas porque nós amamos o Senhor. Porquanto a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7:12. Não existe essa coisa de que nós não temos que guardar a lei de Deus. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vocês sabem que as pessoas dizem que eles se repetem, mas eles não se repetem. Eles se ampliam mutuamente, sim, mas eles não meramente se repetem. Em Mateus, Cristo é representado como rei. Em Marcos, Cristo é representado como servo. Em Lucas, Cristo é representado como inteiramente humano. Em João, ele é representado como inteiramente divino. Tudo isso em um. Se nós queremos representar o Evangelho eterno, nós temos que colocar a lei e a graça em perspectiva. E nós temos que servir a Jesus como rei. Nós temos que imitá-lo como servos. Ele era homem. Ele morreu por nós para que ele pudesse sentir a nossa humanidade e partilhar as nossas fraquezas. E nós devemos reconhecê-lo como Deus. Não há nada menos. Nós não podemos rebaixá-lo. Os 5 livros de Moisés, Gênesis, o livro das origens, da queda, da promessa de redenção, Êxodo, Cristo, nosso santuário, é Ele que nos lidera, o pilar de nuvem e o pilar de fogo, Levítico, Cristo, nosso sacrifício, Números, Cristo, nosso guia, Deuteronômio, Cristo, nossa recompensa. A Bíblia inteira fala de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho eterno. Vocês não acham que o mundo parece que deixou de compreender alguma coisa aí? As pessoas dizem que nós só precisamos do Novo Testamento. E eu então pergunto, então para que carregar a Bíblia toda? Vamos pegar uma tesoura, vamos cortar o resto. Vamos jogar fora se não precisamos mais. Mas de fato, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento falam sobre Jesus. Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Pois em verdade eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5, 17 e 18. O Evangelho eterno precisa ser pregado. Em Lucas 16, 17 está escrito, é mais fácil que passem o céu e a terra do que caia um tio da lei. Nem um jota da lei vai desaparecer. Até a Nova Versão Internacional colocou isso de modo certo. Este é o amor de Deus, obedecer os seus comandos. Seria melhor se eles tivessem colocado mandamentos, como na King James. E seus comandos, ou mandamentos, não são pesados. 1 João 5:3. Os seus mandamentos não são pesados. E tendo sido aperfeiçoado, ele se tornou o autor da salvação eterna para todos os que obedecem. Hebreus 5:9. Então, o mundo tem tirado a ênfase na obediência e tem colocado ênfase excessiva na salvação pela graça. A salvação pela graça é algo primário, não há dúvida disso, porque sem ela está tudo perdido. Mas sem obediência, nós tampouco vamos chegar lá. Então, será que a lei de Deus foi abolida? Se foi, por que nós a encontramos no Novo Testamento? Isto está no Novo Testamento. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Mateus 4:10 e Apocalipse 19:10. Filhinhos, abstei-vos dos ídolos. 1 João 5:21 e Atos 17:29. Que o nome de Deus e a sua doutrina não sejam blasfemados. 1 Timóteo 6:1. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Marcos 2:27 a 28 e Hebreus 4:4. Honra teu pai e tua mãe. Mateus 19:19 e Efésios 6:1 a 3. Não matarás. Romanos 13:9 e Tiago 2:11. Não cometerás adultério. Mateus 19:18. Não furtarás, Romanos 13:9, Efésios 4:20. Não darás falso testemunho, Romanos 13:9. Não cobiçarás, Romanos 7:7. Então, você vai ficar encrencado se você disser que a lei foi abolida no Novo Testamento, porque ela está lá, no Novo Testamento. Você vai entrar numa grande encrenca. Nós não podemos eliminar a lei de Deus. O tabernáculo foi erigido no meio do povo, Jesus no meio do seu povo. É isso que representa. O Evangelho eterno nunca foi alterado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo era trazido ao sumo sacerdote, morria no lugar do pecador. Cada judeu que viveu no passado foi salvo pelo sangue do Cordeiro.
Não existe essa coisa de os judeus estarem sob a lei e nós estarmos sob a graça. Por que que o judeu, então, tinha que trazer o cordeiro? Porque ele estava sob a graça. Porque ele estava sob a graça. É por isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se algum homem pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. 1 João 2:1. Eu estava conversando com um muçulmano outro dia e ele me disse: a vida dos cristãos é muito fácil. E eu perguntei, por quê? E ele disse, vocês cristãos podem fazer o que vocês quiserem. Vocês pecam e tudo o que vocês têm que fazer é pedir perdão. E então, o pecado desaparece. Nós não podemos fazer isso, eu disse. Eu sei que alguns cristãos fazem isso, você está certo. E eu, de fato, fico com vergonha de que eles façam isso. Mas será que isso é cristianismo verdadeiro? Será que Cristo morreu para que nós continuemos pecando? Eu acho que não. O verdadeiro cristianismo é o reconhecimento do sacrifício de Jesus Cristo. Nós pedimos que Ele nos purifique. Nós descemos do nosso sapato alto para reconhecer a nossa debilidade e o nosso pecado e para nos apegar a Ele como advogado. Essa é a única esperança que temos. Vocês sabem quão abençoados nós somos, que o grande juiz do universo também é o nosso advogado. Você pode imaginar algo melhor do que isso? O juiz que vai julgá-lo é também o seu advogado. O juiz diz, eu acho que você é culpado disto. E então o mesmo juiz diz, sim, mas eu paguei o preço. Uau! Mas será então que nós dizemos, obrigado, obrigado, graças? Será que amamos o Salvador tanto para parar de fazer o que fazíamos antes? Se você estivesse cumprindo pena numa prisão por uma obra ímpia que você tivesse feito, ao sair, você poderia dizer, bem, agora eu estou livre para voltar e fazer tudo de novo? Eu sei que alguns fazem isso, mas não seria melhor dizer, eu fui perdoado e por isso eu nunca mais vou fazer isso? Que opção você escolhe? Obviamente a segunda. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi pisado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Eu estava falando outro dia com um pastor e ele me disse, a lei foi abolida, você é um legalista. E eu respondi, ah é? Então você deixa a sua esposa ir para minha casa comigo hoje à noite? Eu sei que isso foi um pouco deselegante. A minha esposa estava comigo e eu achei que eu podia dizer uma coisa assim. Mas o fato é que ele disse, claro que não. Bem, eu disse, e se eu matasse um de vocês dois? Isso estaria bem? Ou se eu roubasse o seu carro? Ou se eu... E aí você sabe, eu falei os 10 mandamentos. Todos esses mandamentos são aceitos. Só há problema com um mandamento. O sábado é o problema. Não os outros 9, mas para se livrar deste mandamento. Às vezes eles estão dispostos a se livrar de todos eles. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todas as nossas iniquidades. Este é o X da questão da primeira mensagem angélica. Nós vivemos no período do julgamento. Há um evangelho eterno que nunca foi alterado. Nós o anulamos, nós o cauterizamos, nós o cortamos pela metade e por isso precisamos voltar ao original. E nós precisamos reconhecer aquele que fez os céus e a terra, e o mar, e as fontes das águas. É isso que precisamos fazer. Esse é o primeiro anjo. E então vem um segundo anjo. A segunda mensagem angélica é uma mensagem assustadora. Vejam que, se você rejeita a mensagem do primeiro anjo, então você rejeita a luz. E se você rejeita a luz, eventualmente você acaba onde? Nas trevas.
Então, o que diz a mensagem do segundo anjo? E seguiu-se outro anjo, dizendo: caiu Babilônia, caiu a grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação. Apocalipse 14, 8. Essa é a mensagem do segundo anjo. É uma mensagem poderosa. É uma mensagem que precisa ir a todo o mundo. Então, de que adianta se eu vou ao mundo e digo: mundo, caiu Babilônia? Que diferença isso faz? Eu não teria que explicar para alguém o que Babilônia significa antes que eu lhes possa dizer que ela caiu? Sim ou não? Claro que sim. Se as pessoas não sabem o que é Babilônia, então para que serve lhes dar essa mensagem? Portanto, quem é Babilônia? Você tem que ir até a antiga Babilônia para descobrir o que era Babilônia. Babilônia era um sistema religioso que era muito atraente para os israelitas. E quando eles saíam, eles escolhiam essa religião 9 vezes de cada 10 em relação à sua própria religião. Eles sempre voltavam à Babilônia. Por quê? Porque é muito mais confortável seguir o seu próprio caminho para Deus do que ouvir as exigências que ele faz. E o que é o vinho de Babilônia? O vinho de Babilônia é uma doutrina falsa. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 68. O vinho de Babilônia é a exaltação do falso sábado sobre o sábado que o Senhor Jeová abençoou e santificou para o uso dos homens. E também a imortalidade da alma. Essas heresias afins e a rejeição da verdade convertem a igreja em Babilônia. Reis, mercadores, governantes e professores de religião, todos eles se corromperam e entraram em harmonia. Sim, hoje os governantes do mundo estão seguindo aquela igreja. Apocalipse 16, 13 a 14. E eu vi 3 espíritos imundos como rãs que saíam da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta. Pois eles são espíritos de demônios que operam milagres e que saem até os reis da terra e ao mundo inteiro para juntá-los para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 13 a 14. Assustador. Muito bem. De fato, nós estamos falando a respeito do sistema de Babilônia. Ele consiste de 3 componentes. E eles são administrados por espíritos imundos, rãs. As rãs foram uma das pragas no Egito, porque as rãs eram divindades no sistema egípcio. Então, aqui estão elas, e elas saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Esses 3 componentes são espíritos de demônios que operam milagres. Em contrapartida, temos, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, 12. 2 mensagens. Quais são essas mensagens? E quem é esta mulher, Babilônia, que fez com que o mundo inteiro se assentasse aos seus pés para adorá-la? Então, a Babilônia mística tem esses 3 componentes, o dragão, a besta e o falso profeta. E nós já falamos detalhadamente sobre eles nas palestras. Aqui está uma rã de bronze. Esta aqui está no Japão, onde eles adoram a sua divindade, isto é, pai, mãe, filho, assim como no sistema de Ísis e Osíris. E eles ainda adoram essas rãs externamente. Não pensem que esse sistema acabou. Este é o velho sistema de adoração da antiga Babilônia. As rãs de bronze se combinam com o sol e com a água, simbolizando fertilidade. É isso que a Unesco nos informa. E eles devem saber disso. E o que é o dragão? Bem, o dragão é identificado na Bíblia como Satanás, a velha serpente. Então, tudo que tem que ver com o espiritismo, em que as forças demoníacas diretamente orquestram ou dominam a humanidade. É parte do sistema do dragão. Isso inclui, por exemplo, bruxaria. Será que a bruxaria faz as pessoas se desviarem? O que a bruxaria tem que ver com a igreja? Bem, se a igreja começasse a dizer, nós precisamos ter sessões espíritas, como a igreja da Inglaterra fez, então a bruxaria não se torna parte da igreja? O sistema babilônico, então, não entra para a igreja? Quem são esses sacerdotes de Roma?
Esses são bispos peregrinos que lidam com o ocultismo e que comandam as cenas por trás do movimento da nova era. E a filosofia mundana? Ayn Rand, do livro A Virtude do Egoísmo. Será que existe virtude no egoísmo? Não existe, mas na forma humana de pensar, há virtude até no egoísmo. De fato, Robert Schuller ensina que a autoestima é o que realmente necessitamos. Não estima a Deus, mas autoestima. E eu pensei, ele deve crescer e eu devo diminuir. Vocês querem saber de um pequeno segredo? O segredo é que a verdade e o erro são assim mesmo. São exatamente assim. Você sabia que se você quer entregar a sua autoestima a Cristo, você, de fato, aumenta a sua autoestima? É maravilhoso e é um fato. Pense nisso. Você tem o Deus do universo que reconhece a você como seu filho. Você se torna filho ou filha do Altíssimo. Um príncipe que há de se sentar num trono junto com ele. Uau! Se isso não é algo significativo, então o que será significativo? Mas você tem que aprender humildade para se qualificar. Mas nesse sistema nós aprendemos outra coisa. E o que nos diz essa senhora tão agradável, J.Z. Knight? Você é um Deus. Esqueça de Jesus Cristo. Ele é apenas um entre os deuses. Isso é espiritismo, pois o homem se coloca a si mesmo como um Deus a ser adorado. Então nós temos todos esses reis deuses, como o Dalai Lama, todos esses reis, os sistemas de adoração do mundo, todos esses sistemas de adoração, eles se encontram nas Nações Unidas para formar uma grande religião unida. E nós precisamos reconhecer a mesma divindade por trás de tudo isso. Eu tenho um problema com isso. Como é que eu posso reconhecer uma divindade que se exalta quando eu estou acostumado a adorar uma divindade que é humilde? As duas coisas são incompatíveis, mas eles tentam fundir todas essas coisas num grande supersistema. E Bhagwan Sher foi adorado como ser humano. Será que isso realmente lhe dá autoestima? Pelo contrário, tira a sua dignidade. Ou o Maitreya, que apareceu em Nairobi e as pessoas o adoraram como Jesus Cristo. O pessoal da igreja hoje gosta muito de Harry Potter. As crianças se vestem como Harry Potter e começam a praticar os seus valores na igreja. Isso é bruxaria. Então, a igreja incorporou a bruxaria em seu sistema? Sim ou não? Pelo menos ela tem tolerado a bruxaria. Há muitas pessoas na igreja que ficam horrorizadas quando elas veem isso acontecer. E eu acho que Deus está permitindo que as coisas fiquem cada vez piores, para que eles possam acordar e ver o que aconteceu com a igreja. A igreja se tornou Babilônia ao permitir a adoração do dragão em seu próprio seio. E o espiritismo moderno com as irmãs Fox? Aí estão elas. Tudo começou com uma batida. Tap, 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 tap. Mas elas então passaram a ter sessões mediúnicas e a adoração de demônios. E nós vimos que os fundadores dos movimentos cristãos modernos, as organizações de pesquisa psíquica, os grandes bispos, Westcott, Hort, todos esses, eles de fato reescreveram uma Bíblia para nós, se você quiser dizer isso. Eles tinham as suas sociedades de fantasmas e se comunicavam com os espíritos. Será então que isso não é espiritismo na igreja? O espiritismo diz que os mortos sabem mais do que os vivos. E a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Gênesis 3, 4. Neste caso, como em muitas outras passagens bíblicas, o diabo disse a verdade. E o Senhor falou a mentira. Foi isso que falou E.W. Sprague, um espírita. Abertamente. Eles não escondem suas palavras. O princípio fundamental do espiritismo é que o ser humano sobrevive à morte do corpo e que, ocasionalmente, sob condições não ainda completamente compreendidas, nós podemos nos comunicar com aqueles que foram adiante de nós. J. Arthur Hill, Espiritismo, História, Fenômenos e Doutrina, página 25. Essa é a definição de espiritismo, mas a Bíblia diz que quando você morre, você morre.
Sua única esperança é a ressurreição. É a sua única esperança. Os espíritas dizem que podem se comunicar com os mortos. Não há morte na sepultura. Eu converso sempre com os mortos. Eu não posso duvidar que as pessoas continuam vivas após a morte, porque eu falo com elas com frequência. Foi Oliver Lodge que disse isso. Bem, os reis modernos tentam se comunicar com os mortos por toda parte. O príncipe Charles tem sessões regulares com Patton, que já morreu faz muito tempo. E ele é o cabeça da igreja da Inglaterra. Há espiritismo na igreja? Sim ou não? Claro que há espiritismo na igreja. O jornal Pensador Progressista, de 18 de maio de 1929, diz: o que o espiritismo é e faz? Ele remove o temor da morte. A morte é realmente o portal para o mundo dos espíritos. Ele ensina que a morte não é a cessação da vida, mas apenas uma mudança de condição. O espiritismo é a mensagem de Deus para os mortais, declarando que a morte não existe. O que isso faz com Deus? O que isso faz dele? Faz dele um mentiroso. É isso mesmo. Todos os que faleceram ainda estão vivos. Ensina que todos os que faleceram ainda estão vivos, que há esperança na vida no além para o mais pecador, que toda alma progredirá através das épocas até as alturas, sublimes e gloriosas, nas quais Deus é amor e amor é Deus. O mundo lá fora está vivendo essa mentira. Eu tenho informações sobre sessões espíritas, até mesmo fitas de uma sessão com Cecil John Rhodes. Claro que ele está morto, mas ele fala aos espíritas e explica como é a hierarquia do outro lado e que os mais ímpios desta terra, de acordo com essa sessão espírita, são mais elevados do que Jesus Cristo do outro lado. Adolf Hitler, por exemplo, é mais elevado do outro lado do que Jesus Cristo, porque ele teve mais experiência aqui na terra do que Jesus. Vocês podem acreditar nisso? Bem, essas são doutrinas terríveis, terríveis. Doutrinas de demônios que estão sendo propagadas nas igrejas, porque virtualmente todas as igrejas hoje propagam essa doutrina da continuação da vida. Com quem, de fato, Alice A. Bailey estava falando quando ela falou com Jao Cole? Se os mortos estão esperando pela ressurreição, então com quem ela falou? Quem é Jao Cole? É um demônio? É isso que ele é. Aqui está o site oficial da Igreja de Satanás. Este homem aqui, Anton LaVey. Será que ele ensina boas doutrinas? A Igreja de Satanás é uma igreja reconhecida no mundo. Está lado a lado com outras igrejas da comunidade de todas as igrejas. Mas o que a luz tem que ver com as trevas? Será que o mundo enlouqueceu? Aqui está o sumo sacerdote do satanismo. Supostamente, ele é o responsável pelos sacrifícios humanos. Há notícias satânicas sobre isso. O que a Bíblia satânica diz? Em 1969, Anton LaVey, seu fundador, disse: Satanás representa indulgência em vez de abstinência. Satanás representa uma experiência vital em vez de experiências de sonho. Satanás representa a sabedoria não contaminada em vez do auto-engano hipócrita. Satanás representa bondade para aqueles que merecem, em vez de amor desperdiçado com os ingratos. Mas o que diz a Bíblia? O reino dos céus é feito de pequeninos. Ide aos valados e aos caminhos, ide e buscai os aleijados, os mancos e pessoas semelhantes. Será que nós deveríamos desprezá-los? De modo algum deveríamos amá-los, recebê-los nos braços da igreja, porque eles farão parte do reino dos céus. Que Satanás ria das nossas fraquezas, das nossas mentes simples, dos nossos corpos aleijados. Ele ainda não viu nada. Espere até que eles sejam transformados e recebam o que Deus preparou para nós. Ele ainda será julgado por eles. Então, Satanás pede que nós nos vinguemos, em vez de simplesmente dar a outra face. Satanás representa responsabilidade para o responsável, em vez de preocupações com os vampiros psíquicos. Satanás representa o homem apenas como outro animal. Às vezes melhor, mas com mais frequência, pior do que aqueles que caminham sobre 4 patas. E por causa do seu desenvolvimento intelectual, espiritual, divino, ele se tornou o animal mais feroz de todos. Portanto, somos deuses. O mesmo ensinamento.
Satanás representa todos os assim chamados pecados, porque todos eles levam à gratificação física, mental ou emocional. Satanás tem sido o melhor amigo que a igreja já teve, pois ele a manteve em funcionamento todos esses anos. Isso está escrito na Bíblia de Anton LaVey. Agora, se você olhar atentamente, quanto disso conseguiu entrar de fato na doutrina da igreja? Uma quantidade assustadora de itens. O olho que tudo vê de Lúcifer. Aqui há algumas coisas interessantes. A cunha do olho, esta pequena coisinha aqui no meio, o olho de Lúcifer. Vocês sabiam que este foi o primeiro videogame do mundo? Pac-Man. Lembram-se disso? Ele saía devorando tudo. Sim, interessante. Então, o espiritismo é o componente do dragão. Tem que ver com atividade demoníaca, que se disfarça como uma atividade da igreja. Mas, de fato, é o satanismo mais puro e demoníaco, pois todos são bem-vindos no aprisco de Babilônia. E a besta? Bem, infelizmente, a besta é o catolicismo. É isso que a Bíblia ensina. Todos os atributos do papado se aplicam a esse poder da besta. É ele que tem o sinal de Horus. As religiões mundiais se sujeitam a ele. Ele se tornou tudo para todos. Ali está ele recebendo o tilak do hinduísmo. Ali está ele beijando o Corão. Nós já falamos disso. Um Cristo morto não pode se comunicar. Um corpo de Cristo como Deus, literalmente transformando Deus em um pedaço de pão. Será que isso pode salvar você? Não. Acredite em mim. Eu já tentei conversar com ele. Ele não responde, ele não responde. E a substituição de Maria? Ali está o brasão de armas do Vaticano, o dragão na crista papal no Museu do Vaticano. Vatis significa adivinhador, serpente, Vaticano, serpente adivinhadora. É isso que significa. Então, se nós seguimos o poder da besta, nós acabamos encrencados. Apocalipse 13:4. E eles adoraram um dragão, que deu seu poder à besta. E eles adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem é capaz de fazer guerra contra ela? Então, se nós reconhecemos a Roma como líder espiritual das igrejas, bem, então nós estamos reconhecendo a liderança de Babilônia, em vez da liderança de Jesus Cristo. E qual é o objetivo dos jesuítas? De acordo com eles, eles buscam a maior glória de Deus. Mas se você examinar os fatos, você vai descobrir que o objetivo deles é o domínio mundial. Eles se tornaram indispensáveis para o Papa. O Papa sem eles não podia existir, porque o catolicismo se encontra identificado com eles. Eles se tornaram indispensáveis para os governadores. Eles comandam as revoluções com suas próprias mãos. E, de certa forma, com um nome ou outro, são eles que governam o mundo. Isso é fato. Todas essas revoluções das quais falamos, todas essas mortes e destruição, tudo está sob o seu controle. Eles criam caos, eles criam a ordem mundial quando eles querem, e nós temos que nos sujeitar a eles. Mas há outro componente ainda de Babilônia, o falso profeta. Trata-se de algo muito triste. Eu vi outra besta saindo da terra, e tinha 2 chifres como um cordeiro. Trata-se de outro sistema cristão, que falava como dragão. Nós discutimos isso quando falamos de Apocalipse 13. Aí estão os Estados Unidos, protestantes, surgindo e recebendo o seu poder e se tornando uma imagem da besta, se tornando como ela é. E o protestantismo, que deveria representar liberdade e justiça, é de fato hoje maçonaria em disfarce. A estátua da liberdade é maçônica. Uma aliança pura, que de fato é uma aliança impura. A parede de separação entre a igreja e o Estado é uma metáfora que tem por base uma história mal contada. E porque se voltaram para Roma, as igrejas protestantes adotaram características da besta. A igreja da Inglaterra aqui teve o seu rosto transformado e se tornou como a besta. Nós já falamos sobre isso. Nós também estudamos os seus ensinamentos, o que eles estão ensinando e como isso é totalmente contrário à Bíblia. O que Schuller disse, o que a Bíblia disse, todas essas coisas.
Schuller disse, nós podemos orar, Pai nosso que estás nos céus, honorável seja o teu nome. E nascer de novo significa que nós devemos mudar de uma autoimagem negativa para uma autoimagem positiva. Uma religião baseada no eu, uma religião baseada em valores mundanos, uma religião que honra o homem ao nível da divindade. E isso tudo é pecaminoso. É pecaminoso e precisa ser chamado pelo seu nome certo. Quer Billy Graham apoie ou não. A Bíblia, e apenas a Bíblia, quer ele se sente com o Papa ou não. E o movimento carismático? Esse movimento ensina, onde se diz, eu sou, eu simplesmente sorrio e digo, sim, eu sou também. Será que isso ainda é cristianismo? Eu acho que não. A revista Guardadores de Promessa, de Kenneth Hagin, tem o obelisco, tem uma forma de piedade, mas nega sua eficácia. Tudo isso é muito triste. E Benny Hinn ensina, diga, eu sou, eu sou, eu sou. Não diga, eu tenho, diga, eu sou. Você é tudo o que ele era e tudo o que ele é, você será. Será que isso é cristianismo? Eu acho que não. Então, o que é isso? Isso é uma profecia falsa, isso é uma pregação falsa, isto é uma mentira, e como mentira tem que ser exposta. Então, nós temos 3 componentes em Babilônia: o dragão, a besta e o falso profeta. Nós mostramos o que eles são de fato, e a mensagem vai para o mundo. Babilônia não é o que parece ser. Caiu, caiu Babilônia. E então, segue outro anjo. Mas vocês acham que as igrejas aceitarão essa repreensão? Sim ou não? Não, elas não vão aceitar. Será que os indivíduos vão aceitar essa repreensão? Sim, graças a Deus, a pregação não será feita em vão. Mas e a terceira mensagem angélica? O que ela diz? Apocalipse 14, 9. E o terceiro anjo seguiu-os, dizendo com uma alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na fronte ou na mão, o mesmo beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura na taça da sua indignação, e será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Uau! Eu nunca vi uma mensagem tão dura saindo da boca de Deus. Ela é uma mensagem dura. Mas nós já falamos de fato sobre isso, porque nós falamos da marca da besta, sobre a fronte e a mão, quando nós falamos de Apocalipse 13. Vamos lembrar isso. De que se trata, afinal de contas? O mesmo beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura, sem misericórdia desta vez. Destruição total. Na taça da sua indignação, e ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. O que isso significa? Eu ainda vou fazer mais 2 palestras sobre isso. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. O que isso significa? E eles não têm descanso, nem de dia nem de noite. Aqueles que adoram a besta e sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. O que isso significa? O que significa para todo sempre? Bem, eu vou passar 2 palestras falando sobre isso, as 2 últimas. E depois teremos paz eterna após isso. Apocalipse 14, 9 a 10. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e descansou no 7º dia. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Êxodo 20, 8 a 11. Lembre-se que é um sinal entre mim, um juramento, e o Senhor. Porque ele descansou no 7º dia. Ele foi refrigerado. E sinal significa marca. Então Deus tem uma marca, é o sábado. Nós precisamos compreender a marca de Deus, o seu sinal, o seu selo. E nós falamos sobre isso quando lidamos com Apocalipse capítulo 13. E o Senhor me deu 2 tabletes de pedra escritos com o dedo de Deus. E por isso não podiam ser falsificados. Deuteronômio 9, 10. Portanto, o selo de Deus, a marca de Deus está no coração da sua lei. É o sábado. E esse selo dá autoridade, como nós já vimos, a toda a lei. Agora, será que nós somos salvos ao guardar a lei? Não. Vamos deixar isso bem claro. Mas sem guardar a lei, seremos salvos? Não. Compreendem?
Sempre faça essas duas perguntas. Agora, o ponto é que, se nós não somos salvos ao guardar a lei, então como é que nós somos salvos? Pela graça. A graça nos salva 100%. A graça nos salva. Nós somos salvos pela graça. Portanto, se eu agora guardo a lei, o que eu estou reconhecendo ao guardar a lei? Eu estou reconhecendo uma autoridade superior a mim. Isso não é correto? Se eu guardo a lei, eu estou reconhecendo um poder superior a mim. E se eu a guardo exatamente como ele disse, eu estou reconhecendo a sua autoridade. Está correto? Então, a autoridade de quem eu estou reconhecendo? De Jesus. Então não pense que ao dizer guarde a lei, você é legalista. Não. De fato, ao guardar a lei, você está fazendo o que é certo. Você está propagando a justiça pela fé. Porque você está reconhecendo a superioridade de Deus em sua vida. Você está reconhecendo sua dependência dele e você se alinha com a sua vontade, porque você está reconhecendo a sua fidelidade na compreensão. Será que isso faz sentido? Então, ao não aceitar as leis dos homens, mas aceitar as leis de Deus, eu reconheço a minha dependência dele. Eu aceito a sua justiça pela fé. Portanto, a mensagem da marca da besta envolve justiça pela fé e obediência como consequência. Simplesmente isso. Mas o Senhor, Criador dos céus e da terra, aí está o seu selo, aí está o seu nome, o seu título, o seu território. E eu lhes dei os meus sábados para serem um sinal entre mim e eles, para que eles soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Então, de onde vem a sua justiça? Dele, não de mim. Isso é justificação pela fé. Então, a terceira mensagem angélica é a mensagem da justificação pela fé. Ela pode descambar para o legalismo se você não for cauteloso. Mas, de fato, você faz o que é certo ao guardar a lei. Se você compreende isso corretamente, você está reconhecendo um poder superior a você. E será que se derdes ouvidos aos meus mandamentos que eu vos ordenei hoje, se vos acautelais para que o vosso coração não seja enganado, de modo que vos desvieis e servis a outros deuses e os adorais, portanto, aplicareis estas minhas palavras ao vosso coração e à vossa alma, e os atareis como sinal sobre a vossa mão, para que sejam como que pingentes entre os vossos olhos. Deuteronômio 11, 13 a 20. Então, se nós agirmos assim, nós vamos pensar assim. E a marca da besta? O domingo é a marca da nossa autoridade. É isso que eles dizem. A igreja está acima da Bíblia e sua transferência da observância do sábado é prova disso. Registro Católico, setembro de 1923. Ela pegou o domingo pagão e o transformou no domingo cristão. E então, o domingo pagão, dedicado a Balder, se tornou o domingo cristão sagrado a Jesus. E ela mesma reconhece isso, porque ela diz, a própria Igreja Católica admite que a mudança foi feita por ela e que este ato é a marca do seu poder eclesiástico. Então, não se trata de discutir sobre o dia, mas sobre a autoridade. Se eu obedeço a este sistema, eu estou exaltando as leis humanas. Eu estou basicamente dizendo, eu recebo a minha santificação de onde? Da Igreja Católica. É isso que ela quer. Mas nenhuma igreja pode me dar santificação. Nem mesmo a igreja a qual eu pertenço. Nenhuma igreja pode me dar santificação. Essa é a verdade. A Bíblia diz, lembra-se do dia de sábado. A Igreja Católica diz, não, por meu poder divino eu cancelo o sábado e ordeno que vocês guardem o primeiro dia da semana. E imediatamente todo mundo civilizado se prostra em obediência reverente ao mandamento da Santa Igreja Católica. Quem disse isso foi o padre Enright. Eles falam isso com muita arrogância. Então, a quem estou reconhecendo? Os poderes terrenos ou os poderes celestiais? Esta é a pergunta. Então, escolha quem você quer reconhecer, a Deus ou ao homem.
O poder da santificação através de Deus ou o poder da santificação através do homem que leva à morte. Por quê? Como é possível um homem salvar você? O Papa Pio IX ordenou pelo Concílio de Trento, agradou à Igreja de Deus que a celebração religiosa do sábado fosse transferida para o dia do Senhor, Catecismo Romano. Infelizmente, todo mundo se maravilhou após a besta. Assim, a mensagem do terceiro anjo é: não reconheça a lei dos homens como sendo superior à lei de Deus. O teste será o sábado. Será que eles podem colocar um microchip na sua mão? Talvez. Talvez eles queiram controlar o que você compra e vende. Mas o chip não é um compromisso de seu caráter. O compromisso do seu caráter é a obediência a Deus e aos seus mandamentos. É isso que deve estar na sua fronte e na sua mão. A Igreja Católica fica feliz quando ela está na sua mão e na sua fronte. E há uma diferença sutil aqui. A Bíblia diz em Deuteronômio: atai-os como pingentes entre os vossos olhos e na vossa mão. Mas a marca da besta é colocada na fronte e na mão. Por que há essa diferença sutil? Porque a Igreja Católica fica satisfeita se você guarda essas coisas porque você está convencido de que isso é verdade. Mas ela também fica satisfeita se você faz isso simplesmente sem dar muito pensamento a respeito disso. Apenas ser obediente já é o bastante, mas não é o bastante. Você precisa ser obediente a Deus. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Apocalipse 14. E essa mensagem se torna ainda mais forte quando chegamos a Apocalipse 18. Depois dessas coisas eu vi outro anjo descendo do céu com grande poder, e a terra foi iluminada com sua glória. E ele clamou poderosamente com grande voz, dizendo: caiu, caiu, Babilônia a grande. Agora, veja aqui o que aconteceu. Ela se tornou a habitação de demônios, a casa de todo espírito maligno, e a gaiola de todo pássaro imundo e odioso. Bem, se você rejeita Deus, então você aceita demônios. Pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra cometeram fornicação com ela, e os mercadores da terra enriqueceram, etc, etc, etc. E ouvi outra voz do céu dizendo: saí dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não recebais as suas pragas. Então Deus vai chamar o seu povo para fora de Babilônia. Eles têm que sair. Eles têm que perceber que um sistema terreno foi construído que não leva à justiça. Não tenhais comunhão com as obras ímpias das trevas, mas antes exponde-as. Efésios 5:11. Esta é a última mensagem de advertência ao mundo. É uma mensagem dura. É uma mensagem dura e impopular. E então haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até este tempo. Daniel 12:1. E quando esta mensagem terminar, este planeta não mais vai ter a mesma aparência. E aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo também habitará na sombra do Onipotente. Salmo 91:1. Se você escolher o Senhor, você não tem nada a temer. Ele vai cuidar de você. Ele prometeu que ele vai fazer isso. Ele não prometeu a você um mar de rosas. Ele não é mentiroso. Ele não prometeu a você uma utopia, algo que ele não vai realizar. Ele disse: vai ser difícil, mas eu vou cuidar de você. E então, um decreto será promulgado. O que é injusto, continue injusto. O que é imundo, continue imundo. O que é justo, que fique ainda mais justo. E o que é santo, que fique santo ainda mais. A porta da graça vai se fechar. A decisão já foi tomada. E então, depois disso, eu vi outro anjo descendo do céu, tendo grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. O povo de Deus há de sair de Babilônia. E eu ouvi uma voz do céu, Apocalipse 14:13-14, dizendo a mim: escreve, bem-aventurados são os mortos que morreram no Senhor. Esta é uma frase estranha. Sim, diz o Espírito, para que eles possam descansar dos seus labores. E a sua obra os segue. E olhei e vi uma nuvem branca, e sobre a nuvem branca se sentava um como filho do homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e sobre a sua mão uma foice amolada. Para que serve uma foice? Para a colheita. É hora da colheita. Bem, se você morrer,
Isso vai ser uma bênção. Porque o Senhor há de ressuscitar você. Você não tem nada que temer. Mas se você estiver vivo, isso também será uma bênção, porque você verá a sua vinda, aguardando a bendita esperança, a gloriosa aparição do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, Tito 2,13. É isso que vai acontecer a seguir. Esta é a mensagem final de advertência para o mundo, e ela vai ser seguida pela volta de Jesus. Pois o grande dia da sua ira chegou, e quem será capaz de subsistir? Bem, nós teremos que responder essa pergunta, Apocalipse 6,17, e nós vamos olhar isso com detalhes na nossa próxima palestra. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz para aquele que se assenta sobre a nuvem: usa a foice e colhe, pois chegou a hora da colheita, pois a seara da terra está madura. E aquele que se sentava sobre a nuvem usou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Trata-se, portanto, de uma ceifa redentora. E outro anjo saiu do templo, que está no céu, e ele tinha uma foice afiada. E outro anjo saiu do altar, e ele tinha poder sobre o fogo, e ele clamou com uma alta voz àquele que tinha a foice afiada, dizendo: usa a tua foice afiada e colhe os cachos da vinha da terra, pois os seus frutos estão plenamente maduros. E assim houve uma grande colheita. É de fato uma segunda colheita. E o anjo usou a sua foice na terra e reuniu a vide da terra e a atirou no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado do lado de fora da cidade, e o sangue escorreu do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 anos. O que isso significa? Bem, o vinho é a doutrina, e aqui está a doutrina da terra em oposição à doutrina celestial. E esta doutrina subirá e cobrirá os cavalos. E o que o cavalo representa? O anúncio do evangelho. E este evangelho que se espalhou pela terra era mentiroso porque ele era terreno. Ele deixava Jesus Cristo de fora. E ele será enterrado em sua própria iniquidade e desaparecerá para sempre. Então a escolha é entre um sistema ou outro. Ou nós seguimos a Jesus Cristo quando ele voltar, ou faremos parte da outra colheita. A escolha é nossa. E esta mensagem final de advertência, por mais estranha que ela possa parecer, é uma mensagem de amor, porque ela nos chama a que reconheçamos a Jesus. Pense em sua simplicidade. Povo meu, Deus está basicamente dizendo: eu os amo. É a hora do meu juízo. Por que vocês não deixam as filosofias vãs desta terra? Por que vocês têm que dar crédito à evolução e a essas outras filosofias? Por que vocês não me reconhecem como Criador e Redentor? Por que vocês querem seguir filosofias que exaltam os seres humanos e diminuem a divindade? Por que vocês não querem buscar a minha salvação? Vocês não querem obedecer a mim e aos meus preceitos para que tudo lhes vá bem? Vocês não querem me reconhecer porque eu sou aquele que os santifica, que os cura e que faz de vocês filhos e filhas do Altíssimo? Esta é uma mensagem doce que vem do nosso Senhor e Ele nos apela: venham até mim, meus filhos. Por que vocês ficariam perdidos? E você pode ouvir ou rejeitar essa mensagem. Esta é a mensagem final a este mundo. É uma mensagem dura, mas é uma mensagem verdadeira. Amém.